Hello, what's up you guys? Welcome to one more video. Today we are gonna discuss about the object pronouns. Hoje vamos discutir sobre os pronomes objetos. Quer aprender de vez esse negócio? Então fica aí. Os pronomes objetos, ou os object pronouns, são muito confundidos por quem está começando a aprender inglês. Mas é uma regra muito fácil, só que tem que praticar. Olha aí na tela. Então aí nós temos os subject pronouns, que são os pronomes sujeitos. I, you, he, she, it, we, you e they. Eles praticam a ação. O que quer dizer isso? Eles sempre são colocados antes de um verbo. Então eles conjugam os nossos verbos. Agora, nós temos os object pronouns, que são os pronomes objetos, ou os chamados pronomes oblíquos em português. Eles ficam me, you, him, her, it, us, you e them. Veja só a pronúncia mais uma vez. Me, you, him, como se fosse um E fechado. Him, her, não é hair, hair é cabelo. Her, como se fosse falar mãe, esse atil. Her. It, também com um E fechado. It, us, you, them. Them. E esses pronomes recebem a ação. O que quer dizer isso? Olha só a nossa regra geral. Eles sempre são usados depois de um verbo e depois de uma preposição. Então, olha só essa frase. I love she. Está totalmente errado no inglês. Por quê? Porque she deve vir antes de um verbo. She serve para conjugar um verbo, não como objeto da frase. E aqui, esse pronome, ele vem depois do verbo love. Então nós precisamos falar I love her. I love she não existe. Em português é muito fácil confundir isso, porque no português o ela fica igual. Ela ama ela, por exemplo. Não precisa trocar esse ela. Mas gramaticalmente, o primeiro ela no português é o pronome sujeito e o segundo ela da frase é o pronome objeto ou o pronome oblíquo. Somente ele não muda. Vamos ver mais um exemplo. This letter is for I. Isso está errado. Eu tenho que falar this letter is for me. Porque a gente tem a preposição for. Então, depois do for, como é a preposição, eu não posso usar o pronome sujeito I. Eu preciso usar o pronome me. Isso é a mesma coisa que falar em português, dar essa carta para eu. Para eu. Dói o ouvido, não dá para falar isso. É a mesma coisa falar, pega para eu isso. É pega para mim, take this for me. This letter is for me. Então, eu sempre tenho que utilizar os pronomes objetos, depois de preposições e depois de verbos. Ok? Vamos ver mais exemplos. I don't want those books. Então, ó, those books são aqueles livros. Aqueles livros são vários, então vão ser eles. You can have them. You can have them. Perceberam que o som é um pouco diferente? You can have them. M. Isso no inglês eles chamam de schwa, que é um som contraído. Então, tu pode falar you can have them, ou tu pode juntar o have com o them. You can have them. You can have them. Então, esse M, quando você escutar isso, quer dizer que a pessoa está falando them. Só um pouquinho mais rápido e um pouco mais contraído. Eles chamam de schwa. Olha esse outro exemplo. Sarah doesn't drink coffee. Então, coffee é um objeto singular. Ele. She doesn't like it. Ela não gosta dele. A terceira frase. Do you want to come with us? Você quer vir conosco? É a mesma coisa em português. Não posso falar você quer vir com nós. Porque senão a pessoa parece estar vindo com dó. Não dá, né? Você pode falar você quer vir com a gente? Ou você quer vir conosco? Mas com nós o português também não está certo. Olha só a quarta frase. I really like him. I really like him. Eu realmente gosto dele. Então não posso dizer I really like he. Eu tenho que dizer I really like him. Essa gramática, na verdade, ela é muito simples. Por que ela é difícil de ser absorvida? Por falta de prática. Então, assim, se você assistir esse vídeo agora, sair daqui 2 dias, esqueceu.
Você precisa praticar essas gramáticas, essas regras gramaticais. E não só pela gramática, mas memorizar como se fossem palavras soltas. Tem que lembrar que eu tenho algumas pessoas que são usadas para conjugar os verbos, vão antes dos verbos, e eu tenho esses outros pronomes que servem para colocar depois de verbos e depois de preposições. Mas precisa se memorizar. E a gente só memoriza praticando. Vamos fazer alguns exercícios. Aí na tela você está vendo 3 exercícios. Pause o vídeo agora e tente achar o melhor object pronoun que se encaixa com essas frases. Tentou fazer? Vamos ver então a primeira frase. I don't eat tomatoes. Tomatoes são eles, os tomates. Por mais que são objetos, são vários. Então a gente precisa tratar tomatoes como they. Então como é que eu digo eu não como eles? I don't eat them. Isso mesmo, them porque são os tomates. Olha a segunda frase. He is very nice. Ele é muito legal. Então vai ficar I like him. Eu gosto dele, porque o pronome he puxou o him depois do verbo. E a última frase. Who is she? Why are you looking at her? Por que a gente colocou her aqui? Porque fiz a pergunta no começo. Quem é ela? Por que você está olhando para ela? Então o primeiro verbo ficou ali porque é uma pergunta com o to be, né? Who is she? Agora, why are you looking at her? Tem que colocar o her porque está vindo depois da preposição at. Bom, espero que vocês tenham aprendido e pratiquem, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário, pode deixar aqui embaixo. Dê o seu like no vídeo e inscreva-se no canal. I see you guys in the next class. Bye bye!